Olá, aqui é o Gefilho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Duplo Café, um programa de entrevistas cheio de informação, entretenimento e prestação de serviço para você. Quero deixar um grande abraço para o patrocinador do nosso programa, a loja de brinquedos Chico Macaco, lá de Limeira, que fica na Avenida Santa Bárbara, 1360. Você que é de Limeira, não perde, dá uma passadinha lá, conversa com o Marquinho, você vai ver a infinidade de brinquedos, de opções, de ofertas que ele tem lá. Não perde, passa lá no Chico Macaco e siga ele no Instagram, @Chico Macaco Brinquedos. E hoje temos aqui uma convidada muito especial que vai nos falar um pouco de educação de pais e filhos, um assunto muito interessante que você não pode perder. É a Camila Firmino. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, prazer. Fala um pouquinho de você, qual é o seu trabalho especificamente? Sim. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante que é a educação empática, a educação dos filhos. Eu sou a Camila Firmino, sou assistente social de formação, trabalho há mais de 10 anos com violência doméstica contra criança e adolescente, atendo outras, idosos, PCD, dentro desse serviço. Sou psicanalista também e mentora parental. Então, eu guio famílias que estão aí com alguma dificuldade no educar com o filho e querem um outro tipo de educação, né? Mais respeitosa e tudo mais. Então, eu faço esse tipo de atendimento também. Legal. Porque assim, a gente nota que com o passar dos anos houve uma nova consciência nessa parte de educação, né? Sim. Na minha geração, assim, não digo meus pais porque fui muito bem criado, mas havia um histórico de uma coisa mais rígida, mais violenta, né? Isso, que são os estilos parentais, né? Então, que são o autoritarismo, que é esse que que a maioria das pessoas, vivenciaram, que é uma educação mais rígida, né? Que vem dos pais para com os filhos. Tem a educação assertiva, que é quando a gente consegue dar aquela educação mais respeitosa, a gente consegue ouvir o filho. Tem a negligente, que é quando a gente não consegue colocar uma firmeza, né? E aí a gente acaba deixando o filho no sentido de fazer as vontades dele e tudo mais. Então, são os estilos parentais que existem hoje, né? Então, acho que muito de nós viveu mais essa educação mais de autoridade, né? De autoritarismo. Mesmo porque também, assim, lógico, o mundo evolui, né? Eu também sou pai, então eu percebo que eu procurei também criar a minha filha de acordo com as coisas que haviam no mundo, né? Então hoje há muito mais aceitação em diferenças de gênero, diferenças de sexualidade, né? Que na minha época, pelo menos, era muito mais crítico, né? Não se falava disso, ou então se falava de uma maneira pejorativa, né? Era um tabu, né? Muito grande. Antigamente, e hoje a gente tem mais informações. Eu acho que as famílias estão buscando mais, tanto pela mentoria parental, estão buscando mais acertar na educação dos filhos, né? Porque quando a gente fala de criança, a neurociência fala que o nosso cérebro ele só está formado totalmente após os 25 anos de idade. Tá. Como que a gente pode pedir para uma criança e para um adolescente, né, ter um amadurecimento, assim, como de um adulto, sendo que a gente só tá com o cérebro maduro após os 25 anos, né? Então, tem muito disso. Cada idade tem o seu tempo, a sua compreensão, né? Então, isso. Não, e assim, eu falei da questão do gênero, que eu acho que hoje é um assunto que está muito, né, em voga. A gente também tem que mostrar para a criança desde cedo que isso é uma realidade, né? Sim. E às vezes o pessoal mais conservador confunde isso como, você está instigando meu filho a ser um homossexual, né? E que não é nada disso, né? É simplesmente respeitar. Eu acho que também a gente precisa respeitar o momento da criança também, porque ela vai questionar, ela vai perguntar, são crianças que estão aí no mundo vivenciando várias coisas, não entendendo, então qual que é o nosso papel enquanto pais, passar uma informação correta, né? E com respeito e com empatia com o outro, porque nós somos os espelhos, né? Então se a gente não respeita o outro, como é que a gente cobra isso de uma criança, de um adolescente? E aquela história, né? Não sei se ainda isso se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Também, assim, as dúvidas das crianças têm que ser respondidas
conforme a própria demanda dela, né? Às vezes a gente quer antecipar, falar de sexualidade, uma hora que ela pergunta algo, por exemplo, da questão de gênero, e talvez não é o momento, né? Sim. É simplesmente contar até onde ela precisa saber. Isso, né? Exatamente. E procurar pesquisar mesmo, né? Tem vários, hoje com as redes sociais, a gente encontra muita informação. Tem que tomar cuidado, lógico, mas a gente encontra várias informações que direcionam a gente a conseguir conversar com a criança e com o adolescente. É muito incrível. Eu também tenho filhos, eu sou mãe de 2 meninos, e quando eu resolvi entrar né, nessa área da educação parental, foi porque algo em mim me tocou que eu não estava fazendo direito, né? Então, cada pai tem o seu jeito de educar. Então, se daquele jeito de educar você viu que não está legal, por que não buscar informação? Né? Isso é benéfico tanto para o pai quanto para a criança. Eu acho que é um crescimento, porque assim, a gente aprende a vida toda, né? Depois de adulto, você está sempre aprendendo novas coisas. E eu também tive esse cuidado, assim, de saber entender o universo que a minha filha estava. Né? Não só falar, não, na minha época não era assim, não, mas peraí, na sua época já passou faz muito tempo. Né? Então você tem que conhecer o que ela tá, o que eles estão vendo hoje. Deixa eu conhecer também, é interessante, né, você saber. Né? E perguntar o que a própria criança sabe daquilo. Estabelecer esse diálogo. Né? Exatamente. Isso é interessante. E deixa eu fazer uma pergunta, você fala de educação parental, mas até onde também se estende a isso? Lógico que o pai e a mãe é o primário, né, o que vai dar a primeira educação, mas isso também se estende a irmãos, avós, também você também trabalha com isso? Eu atendo mais mães, né, que é o que buscam mais atendimentos, mas eu também dou palestras em escolas, tanto para os educadores quanto para os alunos, né, falando dessa educação empática. Então, como que eu olho para a criança ou para o adolescente, como é que eu estou passando, porque o educar é transbordar, né? Exatamente. Então, o que você está transbordando, o que vocês estão passando para essas crianças, né? Então, principalmente na escola, eu percebo até nas escolas, né, que eu já fiz atendimento e tudo mais, eles trazem muita dificuldade em lidar com o mau comportamento da criança. Então, acho que por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade. Qual é essa necessidade? Então é esse o papel, né, que a gente... Eu perguntei isso porque, assim, hoje em dia acho que é muito comum mães solos que precisam trabalhar e acabam ficando com a avó, né? Sim. Então a avó acaba participando muito próximo, né? Ou uma vizinha, ou uma tia, né? Participando dessa educação, né? Embora, lógico, que a mãe que dá as diretrizes, mas acaba, né? Tendo um pouco dessa educação, participando da educação. Sim, né? Depende muito, né? Porque tem mães, que eu já atendi mães também, que falam muito disso, assim, da dificuldade em lidar com a rede de apoio, né? Porque você ensina, educa de uma forma, e aí vem o vô, a avó e traz daquilo que ele sabe, né? Que nem, assim, não é que é errado, mas é aquilo que ele conhece. E às vezes é contraditório, tá, né? Exato. É isso que também Exato, E aí, como que eu, mãe, lido com isso, né? Então tem muito da autoeducação da mãe. Né? Eu acho que a primeira, para você que está assistindo, eu acho que a primeira coisa que você deve assumir, eu acho que como você disse, é saber que eu também preciso estudar para educar meu filho. Não é só a minha experiência de vida, tudo bem, é importante. Mas você conhecer do mundo que seu filho está, da escola, o que estão fazendo lá. Exato. E estar aberto, né, também a receber novas informações. Sim, principalmente com o adolescente, né? Eles estão conhecendo coisas novas, sempre querendo experimentar coisas novas. Então, uma dica para as mães e pais, enfim, é entrar no mundo deles, né? Para entender o que eles sabem daquilo, para que você possa ajudar. Não entendendo aonde eu posso buscar essa ajuda. Legal. E aí que entra, então, né, a mentora parental, né? Então você pode procurar como é que as pessoas, porque o programa passa no Brasil todo, aonde eles buscam esse tipo de apoio, assim, nas entidades assistenciais? Sim. Não, bom, tem algumas mentoras parentais que tem alguns Instagrams, eu posso passar para você depois, o meu, enfim, e tem no Brasil todo. Tem a nossa mentora, que foi a Clara Freitas, ela também é educadora parental, muito bom, o Instagram dela dá muitas dicas também. Então, eles podem buscar pela educação empática, né? Então, lá tem várias... você pode pesquisar sobre isso.
É muito legal, gente. É um desafio enorme educar. Imagino. Né? É um desafio enorme. E como que a gente pode dar o melhor da gente? Como que a gente pode transformar a vida do nosso filho para ser quem ele é, para quem ele veio para ser no mundo? É porque também eu acho que a criança também quer isso, né? Inconscientemente ela quer saber, né? Ela quer saber a informação. E por que não, né, confiar, né? Você tem uma informação confiável que é da própria mãe, que é uma figura não digo idolatria, mas é um modelo, né? Sim, que a criança somos modelo. modelos. Por isso que é importante a informação correta, porque se amanhã ela encontra fora de casa ou na escola uma informação que convença, pô, mas minha mãe não falou isso. Sim. Isso dá um impacto, né? Uma frase que eu escutei que foi muito bacana e me deu um start, assim, foi quando o seu filho erra, você quer que ele corra pra você ou de você? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Que relação que eu estou criando com meu filho? Que vínculo eu estou criando? Porque vínculo não é amor, é a relação que você cria com o seu filho. Né? Então isso é para pensar mesmo nos dias de hoje, né? E acho que desde cedo você colocando isso para o filho, dizendo que também você não é perfeito, que você pode errar. Sim, né? Porque é muito difícil para um pai falar, não, eu errei. Exatamente. O pai é perfeito, o pai e não é, a gente sabe que pode errar, não né? somos. E você está ensinando para a criança também essa humildade. De falar, olha, eu errei aqui, então o pai vai ver, a mãe vai ver o que aconteceu e aqui dá a informação correta. Né? Sim. Quando a gente lida com crianças, a gente já pensa assim, eu mando e ele obedece. Né? Uma relação de status já definida. Exatamente, já é definida. Mas lembrando que quem tem o cérebro maduro da relação somos nós. Né? Quem que está ensinando, quem tem que ensinar somos nós. Né? Então, por exemplo, quando um amigo seu chega na sua casa chorando porque separou da esposa, você vai acolher ou você vai falar, chega, acabou, engole o choro? Olha a diferença. Para a criança a gente fala isso. Exatamente. Né? Chega. A criança machucou lá e está sangrando. A gente fala, não foi nada. Foi. Tem que explicar, sim. né? Então, são pequenas diferenças, são pequenas mudanças que dá para fazer na relação com o seu filho. De ser mais empático. Eu não sei se é uma desculpa que os pais falam, mas eu não tenho tempo. Né? Poxa, mas é seu filho, né? Então, coloque as prioridades de você explicar. Aconteceu um fato uma vez com a filha do amigo meu. Que aconteceu? Ela foi numa padaria e pegou um chiclete escondido, com o pai junto. Né? E ele teve em vez de, depois entrou no carro e falou, você tá com chiclete, que pai, peguei lá, ele falou, né? Falou, não, vamos lá devolver, explicando, não deu bronca nela, olha, você não pode pegar. Explicou, devolveu. Do que, eu acho que vai ficar muito mais marcado do que você ir lá, o que é isso? Bater, uma bronca, humilhar a criança. Não, explica. Ok, você é permitido errar, mas vamos ensinar o correto agora, né? Então, isso, um dos princípios da educação empática é isso, é o acolher, é o explicar, é ver o porquê que a criança está fazendo, ou o adolescente está fazendo aquilo, né, para que ele te diga, para que você possa explicar, né, a educação empática, quando a gente fala, né, para os pais, enfim, já fala, né, já vai deixar meu filho, deixar meu filho fazer o que quiser, e não é isso, é um equilíbrio entre a firmeza e a empatia, né? Ser firme é você dizer, eu te entendo que você quer isso. Se precisar de ajuda, eu tô aqui, é um porto seguro, isso, né? eu te entendo, mas nesse momento não dá. Não é só, por exemplo, né, eu que trabalho com violência, principalmente com crianças e adolescentes, a gente vê muito isso, né? Tipo, são regras vazias, né, batem às vezes sem motivo, coisas que dá pra explicar, entendeu? É aquela história assim, se você não fizer isso, você vai ver, hein? Exato. E o que você vai ver? O que eu fiz? Porque às vezes você nem sabe o que nada, eu fiz, né? Então você explicando, olha, isso não tá certo por conta disso. Acho que é a coerência, né? Sim. Porque você tem a coerência, porque a criança ela também tem ela é uma pessoa inteligente e ela vai entender, peraí, isso aqui não tá batendo com isso, às vezes é inconsciente, né? Sim. Então assim, você não pode comer isso, e a mãe come. Exato. Pro adolescente você não pode fumar, mas eu fumo. E bebo. E chego tarde. Enfim. Então assim, entra em... Sim. Interessante. E justamente porque, até vamos entrar na história da violência também, a gente tem que ter esse canal de diálogo aberto, porque acontece alguma coisa que você falou, eu não quero que ela fuja de mim. Exato. Eu quero que ela venha falar. E se eu tenho uma comunicação com ela que é respeitosa e que ela sabe que ela vai ser ouvida, né? Ajuda muito, principalmente nesses casos de violência, né, que pode acontecer às vezes dentro da casa
E a criança não vai ter vergonha de vir falar com a mãe ou com o pai, está acontecendo isso é muito uma coisa. importante. O Leonardo que veio aqui falou muito sobre isso. Então é ter esse canal aberto, né? Sim, sim. A criança, ela não nasce ruim, né? Então é a criação, né? O que a gente transborda da educação, o que a gente está passando para a criança, que vai direcionar o que ela quer. Então a educação empática, ela não visa na criança em si, é no adulto que a gente quer que ele seja. Né? Então, se a gente tratar com empatia, se a gente acolher, se a gente olhar para a criança e reconhecer que é uma criança que está em desenvolvimento, né? E ajudar ela a encontrar e ser quem ela é, vai ser um adulto incrível. Exatamente. E às vezes dá trabalho, né? É isso que eu... Tá bem. Sabe por quê? Porque quando a gente age com autoritarismo é mais fácil, sabe? Rígido, Você assim. encerra o assunto. Isso. Só que é no momento. Né? Depois vai se repetir, vai ficar mais grave. É desafiador educar. Porque a criança é aquela história, você nunca não pense que ela vai esquecer isso aí, acabou. Não, ela tá guardando, ela vai guardando, né? Uma hora transborda numa atitude, num ato de violência mesmo, Exato. Né? Com outra pessoa, porque acho que aí é um risco do autoritarismo. Ela vai, bom, ser autoritário é bom. Sim, porque eu posso fazer então isso. Eu posso fazer isso. Aí ela começa a espelhar isso. Você falou, a gente é um espelho para a gente até confunde isso com amor, né? A gente fala isso para a criança, eu tô fazendo isso porque eu te amo, né? Então ele vai entender que a forma de amor pode ser violenta, eu posso fazer isso com outro porque eu tô amando ele, né? Então diz muito de nós também. Isso não, a gente precisa falar também das crenças das famílias, né? Porque vem com crenças, vem com aquilo que aprendeu e tudo mais, por isso o auto se educar. Tem que estar sempre buscando informação. Buscar informação. Isso é importantíssimo, né? Exatamente. E eu acho que o segredo é essa coerência. Então, o que minha professora falou, o que minha mãe falou, pode ter pequenas diferenças, mas bate. Sim. Agora, o que não pode é ser totalmente discordante, né? Pode bater o menino? Não pode. Vixe, e agora ficou um valor, né, diferente. Exatamente. Né? E lógico que cada caso é um caso, cada criança vive num ambiente que também interfere, né? Muito. Que ela vive, né? Sim, mas assim, a gente fala na educação empática, se você tem se dá, né, 1% por dia melhorar, nossa, já é alguma coisa. Eu posso falar pela minha experiência, meu filho tem 9 anos, eu vi que eu cresci no autoritarismo, enfim, então pra mim aquilo funcionava. Quando eu mudei com o meu filho, mudou automaticamente. Ele hoje fala comigo. Ele chega da escola e já quer contar tudo. Então, enfim, muda. Então, acho que até uma dica que a gente pode passar para quem está vendo, para os pais e mães, assim. O que a gente pode fazer, como nós que vivemos numa época que o autoritarismo era a regra? Como é que a gente se livra disso? Porque isso de alguma forma interferiu e mudou a nossa personalidade, né? Sim. E como é que eu faço para justamente não replicar isso mais? Produzir, né? Eu acho que é isso. Se a gente se incomoda com o jeito que a gente tá... Porque tem muito disso, né? A mãe que me procura, por exemplo, tá incomodada, não tá dando certo. Por exemplo, o meu filho tá com um mau comportamento que eu não consigo lidar. Primeiro você tem que reconhecer que aquilo não tá legal, que eu não tô dando conta daquilo. Isso é reconhecer. Né? É muito difícil mesmo, viu, gente? A gente reconhecer que a gente tá falhando. Mas pensa só, eu tô falhando com meu filho, olha... Né? Assusta. Mas buscar ajuda e entender que a gente também pode errar, né? Que a gente também erra e que a gente vem dessa educação, já é um caminho. E parar de se culpar de não ser perfeito, né? Isso eu acho que a gente é humano também, a gente pode errar. Não quer dizer que você vai acertar sempre com seu filho, mas assim, saber que errou, é o que você falou, reconhecer eu acho que é o primeiro passo. Né? Sim, e também não ficar absorvendo o que o outro diz. Porque vai ter muitos palpites, como tudo na vida, inclusive mães sabem do que eu tô falando, dos palpites, né? A gente não pode errar mesmo, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? É muito disso também, porque vai ter, quando você começar a educar seu filho com empatia, com respeito, a sociedade ou os que estão à sua volta vai te falar coisas que você vai ficar horrorizado. Mas não se assustem, gente, dá certo. Uma coisa que eu vi uma vez falarem, assim, eu acho que tem a ver com a educação empática, que eu achei muito bacana, é um ato desse tamanho.
Mas acho que o reflexo é gigante. É aquela história, você vai ter um filho de 4, 5 anos e de você abaixar para falar na altura dele. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque você está dando para ele, olha, você é importante. Sim. E eu estou descendo aqui para falar com você da mesma altura, né? E o importante também, por exemplo, nessa situação dessa, né, é você falar filho, eu não estou dando conta dessa situação, né? Tem vários exemplos aqui, eu acho que a educação empática, ela traz ferramentas para lidar com o mau comportamento da criança, isso é muito bacana. E dizer isso, nunca é culpa da criança, é eu. Como que eu estou me sentindo com a birra da criança? Porque se ela tá assim, eu falei em algum ponto, né? Ou é alguma coisa que ela não consegue dizer. Também né? vamos Então, tentar descobrir o que está acontecendo. Exatamente. Sabe? Porque se ela tá com aquele comportamento, ela quer alguma coisa, só que ela não consegue te dizer. Né? E eu vejo que o próprio Leonardo também contou assim, mais voltado do lado da violência, mas acho que isso pode ser transferido para outros assuntos também. Às vezes ela não consegue falar, explicar, mas às vezes ela demonstra isso num desenho, Exato. Não é? Numa atitude lá, se ela está brincando com um teatrinho, isso também vem à tona, não é? Isso, a gente precisa observar o ambiente que a criança está, por exemplo, um casal que se separou recentemente e a criança está mais agressiva, está mais chorona, então é claro que isso impactou a criança, só que ela não vai dizer o que é, porque ela não sabe o que está acontecendo. Exato, então a mãe e o pai, né, tem que reconhecer, olhar o entorno, tudo que está acontecendo. Por exemplo, a birra, ela acontece sempre de manhã na hora de ir para a escola. Tá. Entende? Então, então é porque ele levanta já cansadinho. Como que eu posso melhorar isso? Então tem umas certas estratégias e ferramentas que dá para ser utilizado. Então que bom que hoje a gente tem, assim, com o Instagram, que ainda vai deixar o seu Instagram aqui na tela também, né? De uma forma gratuita você consegue esse tipo de informação, né? Lógico que você quer aprofundar, você tem literatura para isso, você tem outras coisas, existe cursos de informação disso também? Sim, dentro da mentoria parental, né? Que nos forma para poder atender outras mães, familiares, enfim. Mas no Instagram, gente, tem muita coisa, é muito bacana. Tem livros também que eu posso deixar como referência aí para lidar, para ler, enfim, e saber mais sobre isso. O impacto disso talvez seja incômodo para algumas mães, porque foi para mim também. Falei, gente, isso não funciona. Não vai funcionar. Por quê? Porque eu tava resistente. Mas eu acho que é um processo, né? É um processo. A criança vai impactar para a criança também. Vai. Até aqui era assim, agora mudou. Porque vamos falar aqui, né? Muda, lógico mudar, que né? muda. Então, assim, mas Será que a minha mãe é isso mesmo? Será que eu posso mesmo? Então é um processo. E a criança te testa, né? Lógico, né? Ela vai... Por isso que você tem que ser firme o tempo todo. A sua decisão, você não pode ser uma mãe hoje, você utiliza da educação empática, amanhã não, e amanhã não, e depois você... Não. Eu acho que o que você falou, é a coerência. Se um erro da criança, vamos falar de erro, mas digo assim, uma atitude dela que tem consequências, ela tem que saber as consequências e vai acontecer mesmo, então é a coerência. Não é que falar, se você, vou dar um exemplo bem idiota aqui, né? Quebrou, só que se você quebrar, você vai ter que limpar, tá? Aí ela quebra e a mãe limpa, então então não é bem assim, né? Então, tem que ter, nem que for não precisa limpar, né? Mas firmeza. Vamos lá junto, a firmeza, que é diferente de autoritarismo. Sim. A firmeza é diferente, então você falar firme é uma coisa, autoritário é outra. Né? Exato. Autoritarismo é uma coisa, é tipo quase uma violência verbal sem você motivo, não tem opinião, né? Você cresce e você você cresce, você não está conectado com você mesmo. Sempre alguém externo tem que te falar o que você faz, o que você deve fazer. É o tal do porque sim. Sim, porque eu mando, você obedece. Por quê? Porque sim. Mas aí a gente sai pro mundo e isso fica mais difícil. Porque dentro de casa eu sei lidar. Mas e lá fora? Esse tipo de porque sim, eu penso assim, né, que... vou ter que explicar, porque às vezes uma explicação tão simples já satisfaz a criança. Sim. Né? Por que não pode quebrar? Porque sim. Não, porque sim não. Porque se quebrar vai acontecer uma coisa. Você pode dar se vier uma outra pergunta, né? Sim. Uma hora ela vai satisfazer. Mas principalmente com adolescente, por exemplo, o adolescente quer sair à noite e os pais não deixam. Por que eu não posso sair à noite? Por que não? Isso porque aí... Né? Não, se vocês... Olha a diferença do porquê não, de você explicar, filho, eu
tenho medo que aconteça alguma coisa com você. Isso é meu. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com você. Você está explicando para ele o porquê que você não deixa naquele momento. Aí você vai negociar diferente. Então eu vou levar você, vou trazer. Exatamente. Então já não é o não porque não. Já tem uma... Né? Então ele percebe que, tem como ser de uma forma, né? Tem uma escolha, né? Isso. Exatamente, que legal. Bom, bacana. Então a Camila vai voltar mais vezes aqui para falar de outros assuntos. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem para nós, coloquem lá no Instagram aqui, pode mandar para mim, para a TV Croma, a gente vai passar para ela as perguntas e a gente traz. Se você tiver sugestões de assuntos também, mandem para nós, a gente coloca aqui e ela volta para falar mais isso, que é um assunto muito bacana, extenso demais, né? Mas muito interessante. Muito obrigado por você ter vindo. Tá? Obrigada pela essa oportunidade. E agradeço a Chico Macaco novamente por patrocinar o Duplo Café. E fique por aí que vem mais programas e mais convidados muito bacanas aqui, tá bom, gente? Muito obrigado e até mais.